Colossenses capítulo 1, verso 1. A minha versão é a Nova Almeida Atualizada, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo frutos e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, um fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe mediante a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos diante de uma das cartas do apóstolo Paulo, e esse bloco sempre me chama muito a atenção ao pensarmos a respeito de equilíbrio. Na vida cristã é tão necessário o equilíbrio. Nós podemos cair em extremos, e extremos nunca são o melhor caminho. É sempre bom nós ouvirmos os extremos e entendermos a junção da verdade de Deus e da sabedoria de Deus que existem ao nosso redor e de tantas formas. Há muitos que se esquecem das dádivas de Deus em suas vidas, se esquecem da graça de Deus e da bondade de Deus em suas vidas, e encontram um caminho de murmuração, um caminho de esquecimento mesmo desta bondade. Há, por outro lado, aqueles que são muito gratos por tudo aquilo que Deus fez, mas que estacionam e estagnam na fé, param no meio do caminho. E tanto um extremo quanto o outro não é bom. E nesse bloco que nós vemos, é o apóstolo Paulo nos falando da importância das duas coisas. A importância da gratidão e a importância da continuidade, a importância da perseverança. É bom nos lembrarmos que quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, e a postura de Paulo já deveria nos inspirar para a vida. Primeiro porque ele está escrevendo a uma igreja que não é a igreja que ele fundou. Paulo não fundou a igreja em Colossos. Quem foi o instrumento de Deus para isso foi um homem chamado Epáfras, que aqui é apresentado no texto. Um homem que se converteu durante o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Epáfras se converteu ali, e é por meio de Epáfras que a igreja de Colossos é plantada, e muito provavelmente também a igreja em Laodiceia é plantada. E Paulo então agora está escrevendo a esta igreja, baseado naquilo que Epáfras traz a ele. Paulo estava preso em Roma. E é muito bom nós nos lembrarmos de como nós podemos ser úteis ao Senhor, mesmo em meio às mais diversas dificuldades. Paulo está preso em Roma por uma manobra política, por assim dizer. Ele estava em Jerusalém e foi acusado de algo que não cometeu. Na mentalidade dos judeus, para de alguma forma prenderem Paulo, disseram que Paulo colocou dentro do templo um gentil, e isso trouxe uma grande comoção. Os romanos, para que aquilo não escalasse para um linchamento público ou algum outro tipo de crise, prendem o apóstolo Paulo e dão a ele a oportunidade de falar. E ele então vai aproveitar cada uma dessas oportunidades que ele vai ter de falar para pregar o Evangelho. Primeiro ali para aquela multidão, ele apresenta o Evangelho. E quando ele fala sobre ressurreição, isso traz ainda mais problemas, e ele é então levado para a fortaleza de Antônia. Quando ele chega ali, os romanos dão a ele a oportunidade de falar com a cúpula dos judeus, com o Sinédrio. E ali, diante do Sinédrio, Paulo, mais uma vez,
prega o evangelho, e isso traz mais dificuldade para o apóstolo Paulo. Paulo fica ali, nas mãos dos romanos, e ele então é transferido para Cesareia Marítima, onde ele fica preso durante 2 anos, aguardando julgamento. Ele fica naquela famosa prisão preventiva que a gente conhece nos dias de hoje, né? Ele fica lá 2 anos, esperando ser julgado. Quem está à frente deste processo é um homem chamado Félix, o governador ali da província. E Félix fica em todo tempo tentando tirar um suborno de Paulo. Em todo tempo na conversa de Félix com Paulo, se vê essa tentativa de que Paulo, de alguma forma, traga algum benefício para Félix, e Paulo aproveita as oportunidades que ele tem com Félix para pregar o evangelho para Félix. Passado um tempo, o governo muda de Félix para um homem chamado Festo, ou Festo. E este homem, então, vai ouvir Paulo, e Paulo aproveita e prega o evangelho para Festo. E como a situação não se resolve, Paulo, sendo um homem com nacionalidade romana, tendo a nacionalidade romana, ele diz: eu vou apelar então para César. E ele podia então agora ser julgado pelo imperador, pela corte do imperador. Nesse meio tempo, o rei da região, um homem chamado Agripa, vem até aquele lugar e Festo fala: ouve esse caso aqui, vem ouvir um pouco desse homem chamado Paulo. E Paulo aproveita a audiência que ele tem com Agripa para pregar o evangelho. E Agripa fala com Festo: olha, eu não vejo nele nenhum crime, ele podia ser liberado. O problema é que ele pediu para ser julgado em Roma pelo imperador, então não há nada que a gente possa fazer. E agora Paulo, depois desse tempo, agora debaixo desse domínio romano, vai entrar num barquinho de Cesareia Marítima, rumo a Roma, onde ele será julgado. E é nesse caminho que o navio em que Paulo está naufraga. E Paulo vai naufragar numa ilha chamada a Ilha de Malta. Quase todo mundo morreu, mas foram salvos. Não sobrou nada de barco, de carga, só sobrou Paulo e os seus companheiros de viagem. Enquanto Paulo está ali naquela ilha, eles vão se esquentar, começam a pegar lenha para poder fazer uma fogueira, e Paulo que está ali pegando lenha para fazer a fogueira, no meio da lenha tinha uma víbora, uma serpente, uma cobra venenosa, e ela pica a mão do apóstolo Paulo. As pessoas olham para aquilo e falam assim: esse homem é um desgraçado, acabou de quase morrer no naufrágio, e agora uma serpente vai e pica ele, daqui a pouco está morto. Mas Paulo não morreu, o que trouxe àquelas pessoas um certo estranhamento, e passaram a achar que Paulo tinha de fato alguma coisa diferente. E naquele lugar, Paulo aproveita para, adivinha, pregar o evangelho. Então ele vai para Roma, e em Roma agora ele está preso, com uma guarda 24 horas, juntamente com ele está cerceado da sua liberdade. A pergunta que eu faço é: qual seria a nossa posição após toda essa história? Acusado de um crime que não cometeu, sendo julgado e empurrado de um lado para o outro, por meio de um processo muito esquisito, e então sendo levado cativo para Roma. O navio naufraga, dificuldade em terra, dormindo em qualquer lugar, sendo picado por uma serpente, preso. Qual seria a nossa postura? Talvez a mesma do apóstolo Paulo. Paulo tem uma postura de adoração. Paulo tem uma postura de alegria. É durante essa prisão que Paulo escreve a carta mais alegre das Escrituras, a carta aos Filipenses, onde ele diz várias vezes: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vou dizer: alegrai-vos no Senhor. É durante essa prisão, em Roma, que Paulo fica 2 anos preso em Roma, que ele vai escrever 4 cartas, trava-línguas. Ele vai escrever 4 cartas. A carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. 4 cartas. Cartas que são as joias entre as cartas do Novo Testamento. Cartas que falam de necessidades das igrejas, mas que falam muito do Evangelho. Paulo preso por um crime que ele não cometeu, sendo julgado por um processo muito esquisito, passando por dificuldades naturais e passando por dificuldades impostas a ele. Ao invés de sentar e chorar, ou murmurar, reclamar e dizer: Deus se esqueceu de mim, Paulo acha um jeito de se fazer útil. Paulo está preso, mas o evangelho que Paulo prega não está preso. Então Paulo aproveita os momentos que ele tem, agora recluso,
agora em um lugar em que ele não pode sair para escrever, para instruir. E uma das características das cartas do apóstolo Paulo é que ele começa as suas cartas com gratidão, agradecendo a Deus por aquele grupo de irmãos. Mas é bom nós nos lembrarmos que todas as cartas, elas são circunstanciais. Ou seja, todas as cartas são escritas por causa de uma circunstância, para responder a uma circunstância. Geralmente, as circunstâncias em que as cartas vêm responder são crises, problemas internos da igreja, crises teológicas, crises de relacionamento. No bom e velho grego, treta, muita treta. Paulo escreve para resolver isso. A gente viu, por exemplo, a carta aos Coríntios. Já leu a carta aos Coríntios? Que bagunça aquele povo, que bagunça. Mas Paulo começa essa carta com gratidão. A carta que ele escreve aqui aos Colossenses vai endereçar uma série de problemas que aquela igreja estava vivendo. Era uma igreja que estava cercada de legalismo, muita gente dizendo, você tem que fazer isso, isso, aquilo, para ser salvo. A gente trabalhou muito isso na carta aos Gálatas. Mas havia também muito misticismo. Acredita que tinha crente orando para anjo? Acredita nisso? Adorando o anjo. Isso não acontece mais nos dias de hoje. Gente que dá um valor tão grande a coisas místicas e se afastam do evangelho. Isso acontecia ali em Colossos. Havia também uma divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é físico, material. Então, aquilo que é das ideias, aquilo que é transcendente, isso sim é bom, mas o corpo é mau. Então, havia um grande cisma naquilo que você faz, naquilo que você come, sem se esquecer que nós podemos comer para a glória de Deus, fazer coisas para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Então, havia uma dificuldade de entender que o nosso corpo também tem que ser consagrado ao Senhor, a nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor. Eram muitas crises, e essas crises se avolumavam também nos relacionamentos. E Paulo, então, está escrevendo para endereçar esses problemas. Mas como nós vimos aqui dos versículos 3 até o versículo 8, Paulo começa com gratidão. Paulo começa agradecendo. Paulo era grato a Deus, mesmo por igrejas bagunçadas. O que nos faz pensar que talvez nós não olhemos para todas as situações da forma como nós deveríamos olhar. É muito fácil nós olharmos para situações e simplesmente encontrarmos aquilo que temos para criticar. Ou aquilo que falta. Olharmos para situações da nossa vida, da nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, e a única coisa que enxergamos são as coisas ruins. Não vemos o lado bom da coisa nunca. Só na boca se encontra murmuração. Paulo vai endereçar essas coisas sim, mas Paulo começa primeiro reconhecendo bondade de Deus, dádiva e graça em todas as áreas das nossas vidas. Inclusive nas igrejas que são bagunçadas. A graça de Deus ali. Há uma obra de Deus que está acontecendo apesar das bagunças que nós somos. É possível olhar para uma situação e encontrar nessa situação, ainda que ela seja de alguma forma dolorosa, que precise mudar, sim, precisa mudar, mas é possível olhar para a nossa vida e vermos rastros da graça e da misericórdia conservadora e providente de Deus nas nossas vidas. É possível. Agora, é um exercício necessário. É um exercício que não acontece naturalmente. O ser humano tem a tendência de murmurar, de reclamar, de maximizar o negativo e de esquecer da bondade e da dádiva de Deus. Paulo então está primeiro começando aqui no versículo 3, ele vai dizer, damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E quais são os motivos de gratidão que Paulo vai apresentar? Primeiro ele apresenta o famoso trinômio, que aparece em várias das suas cartas, em Coríntios, em Romanos. Paulo vai falar da fé, da esperança e do amor. No verso 4 ele diz, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos aqui são os irmãos, né? São os cristãos, são chamados de santos, é isso que a gente vê lá nos primeiros versículos, no versículo 2, ele diz que está escrevendo aos santos, fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então Paulo é grato a Deus pela fé, pelo amor que eles têm uns pelos outros, e no verso 5 ele diz, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus.
E ele diz: dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Paulo diz: vocês receberam o Evangelho. E esse Evangelho produziu em vocês fé, esperança e amor. Esse é o poder do Evangelho. Fé não é simplesmente uma expectativa de que alguma coisa aconteça. Fé é uma segurança no caráter revelado de Deus. Aquilo que Deus fala sobre si mesmo, nós ouvimos, nós entendemos e nós cremos. Isso é fé. E Paulo diz: vocês ouviram o Evangelho. E esse Evangelho gerou no coração de vocês fé. E essa fé é verdadeira. Porque fé verdadeira produz ação. Fé verdadeira produz amor. Amor fala de relacionamento, amor fala de serviço, amor fala de comunhão. E o amor verdadeiro flui a partir da fé gerada pelo Evangelho. E tudo isso está estruturado, diz ele aqui, na esperança. E a esperança bíblica, ela é diferente da esperança que nós conhecemos contextualmente no nosso tempo. Muitos pensam que esperança é tomara que aconteça. No sentido bíblico, não. Esperança é vai acontecer, eu só estou esperando a hora. Esperança no sentido bíblico é uma certeza, não é uma dúvida. Esperança no sentido bíblico é como uma pessoa que vai até o ponto de ônibus e sabe o horário que ele passa de hora em hora, passa de meia em meia hora, e ele senta na esperança de que o ônibus vai passar. Ele sabe que vai passar, ele tem certeza que vai passar, ele sabe que isso vai levar um tempo, então ele espera. Não sei se esse é o melhor dos exemplos, que às vezes dá problema no ônibus, né? Mas pense num momento em que o ônibus não tem problemas. A ideia de esperança é essa: eu sei que vai acontecer, porque eu confio no caráter daquele que prometeu. Então eu espero. É uma esperança certa. E Paulo diz: essa é a esperança daquilo que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Porque aquilo que foi prometido já se cumpriu, muitas coisas já se cumpriram. Jesus é a mostra de que as profecias do Antigo Testamento se cumprem. Jesus é a prova de que o Deus que disse que nos resgataria, não só aos judeus, mas também aos gentios, esse Deus cumpre com a sua palavra, cumpre com a sua aliança. Jesus é a mostra de um Deus em que nós podemos confiar. Então as promessas que estão diante de nós ainda, essas nós esperamos, na certeza de que aquele Deus que cumpriu no passado, cumpre no presente e cumprirá no futuro. E uma vez que essa esperança é o alicerce do nosso coração, nós temos fé. Nesse conjunto de entendimentos que temos sobre Deus, que nos vem por meio da sua palavra, nós confiamos. E essa confiança produz em nós amor. O Evangelho estrutura todas essas coisas. Na segunda parte do versículo 6, Paulo diz que este Evangelho chegou até vocês. Ele diz: esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Paulo diz: essa graça de Deus, quando ela é entendida, ela produz frutos. Ele diz: vocês estão experimentando frutos e crescimento. Ele diz: não é só vocês não, viu? No mundo inteiro. E óbvio que Paulo está usando aqui um superlativo, né? Ele está dizendo, todo lugar onde esse Evangelho está indo, ele está produzindo frutos, está produzindo crescimento. Isso não é coisa só para vocês não, esse é o poder do Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro, quando ouvimos o Evangelho, quando de fato recebemos o Evangelho, uma das mostras que esse Evangelho é real para nós, é o jeito que a gente vive. Faz com que a gente seja diferente na relação uns com os outros. Faz com que a gente seja diferente na relação com os recursos materiais, com o tempo, com as nossas energias, com a nossa saúde. Entender o Evangelho nos coloca em ação. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Porque veja, uma fé sem obras, Tiago diz, é morto. Não existe. Fé verdadeira sem obras, Tiago fala, tem não. Por outro lado, obras que não venham da fé são só legalismo, autojustificação, e infelizmente as igrejas estão cheias das duas coisas, de uma suposta fé que nunca é vista na prática. Eu creio, mas a minha vida diz que eu não creio. Eu confio, mas a minha vida diz que eu não confio. Eu espero. Na semana passada nós falamos um pouco a respeito de aquilo que Deus pode fazer com aquilo que nós temos nas mãos. Usando o exemplo de Moisés, e o cajado de Moisés. E uma das coisas que eu disse é que quando nós colocamos
alguma coisa nas mãos do Senhor, aquilo passa a ser dele. E eu disse então que nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Os nossos dons, os nossos talentos, a nossa família. Mas como nós fazemos isso? O que significa colocar algo nas mãos do Senhor? Significa dizer: Senhor, eu não vou mais fazer as coisas do meu jeito. Está nas tuas mãos, então a direção é tua. Eu não faço de acordo com a minha vontade, eu quero que o Senhor me instrua, e meu desejo é que a tua vontade seja feita na minha vontade. Senhor, eu busco no Senhor as instruções para que eu tenha uma vida que glorifique ao seu nome. Isso é colocar algo nas mãos de Deus. Não é somente orar e dizer: Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, ou eu coloco a minha família nas tuas mãos, mas eu continuo gerindo ou bagunçando a minha família do mesmo jeito que eu sempre fiz. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, mas quem decide as coisas aqui em casa sou eu. Senhor, o meu trabalho está nas tuas mãos, mas eu vou continuar chegando atrasado, saindo mais cedo, fazendo corpo mole, falando mal dos meus colegas de trabalho, nas rodinhas falando mal do meu patrão. Vou continuar sendo alguém que não valoriza os meus empregados. Senhor, o meu trabalho está nas suas mãos, mas quem manda aqui sou eu. Colocar algo nas mãos do Senhor fala de reconhecermos que Ele tem o poder, não só para fazer o que nós não podemos fazer, mas para nos instruir naquilo que nos cabe fazer. Isso vem do Evangelho. O Evangelho nos instrui. O Evangelho nos organiza. O Evangelho nos faz sermos frutíferos, crescendo. E Paulo olha para a igreja e ele diz: eu sou grato a Deus, porque vocês têm fé, esperança, amor. Eu sou grato a Deus porque esse Evangelho está frutificando na vida de vocês. E aí tem, no versículo 7, ele mostra a gratidão também por Epáfras. Ele diz: isso vocês aprenderam com Epáfras, o nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo é grato pela manifestação da graça de Deus por meio dos seus oficiais, por meio dos seus líderes, dos seus pastores, por meio da própria comunidade de fé, por meio dessa vivência em que nós testemunhamos uns aos outros aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Epáfras não foi só levar problema para Paulo. Paulo, como é que eu resolvo essas crises que estão acontecendo lá em Colossos? Não, Paulo fica sabendo que eles têm fé, esperança, amor, frutos e crescimento por meio de Epáfras. Epáfras conta também as coisas boas. E sabe, a vida em comunidade, ela tem isso e ela precisa ter isso. É gente que nos conhece, é gente que nos olha nos olhos, gente que sabe adorar a Deus e celebrar conosco na obra que Deus está realizando, mas gente que também consegue identificar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, coisas que precisam ser transformadas, coisas que ainda não estão como deveriam estar, e que nos ajudam nesse processo. Paulo é grato, mas é interessante que a gratidão dos versículos 3 ao 8, agora do verso 9 ao 12, se transforma em intercessão. Paulo estava orando grato ao Senhor, por tudo aquilo que esses irmãos estavam vivendo. Mas agora do verso 9 em diante, Paulo começa agora a pedir para que algo aconteça na vida deles. Mas interessante que o que Paulo pede para que aconteça na vida desses irmãos é a mesma coisa que ele acabou de agradecer. Paulo agradeceu pela multiplicação do entendimento e pelos frutos que vêm desse entendimento. E agora Paulo ora, no versículo 9, dizendo: por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa forma, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo agradeceu: gente, vocês entenderam e vocês estão frutificando. E a oração que eu faço é que vocês entendam e frutifiquem. Essa é a vida cristã. Gratos, mas não acomodados. Gratos por aquilo que Deus já fez na nossa história, mas nunca estagnados. Tudo bem, muito bom aquilo que Deus já fez, mas eu quero mais. Eu quero crescer mais. Eu quero aprender mais. Eu quero me desenvolver mais. Queridos, na vida cristã, nós somos desafiados a vencermos o comodismo, assim olharmos para trás a toda a obra, mas olhar que esta obra está em progresso na nossa vida.
Eu olho para trás e eu preciso ver, sim, as marcas dessa graça que me trouxeram até aqui, mas eu olho para frente e eu preciso ver Cristo. E eu preciso olhar para mim e olhar para Cristo e ver, olha, tem um tanto de coisa em mim que ainda não se parece com Cristo. Glória a Deus por tudo que Deus já fez até aqui. Toda a organização em mim, no meu coração, na minha mente, nas minhas palavras, em tudo que eu sou, glória a Deus. Mas eu não vou parar, não vou me acomodar, eu vou continuar, eu vou insistir, porque essa revelação de Deus, ela vai ao longo da nossa vida. Esse trabalho transformador de Deus vai ao longo da nossa vida. Muitas pessoas acham que receber a Jesus, aceitar a Jesus, como muitos dizem, é o fim do processo. Não, é só o início. Reconhecer o senhorio de Cristo é o início da vida cristã, não o final da vida cristã. Nós reconhecemos a Cristo e a partir de agora vivemos a semelhança desse evangelho que nos alcançou. E isso é progressivo. Isso acontece dia após dia. E isso tem, com certeza, muitos desafios. Paulo está dizendo que ora para que estes irmãos cresçam na fé. E essa é a oração de todo pastor sincero. De que aqueles que estão ao seu redor, inclusive ele, cresça na fé. Sim, nós podemos e devemos orar pelas situações do nosso dia a dia, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa saúde. Sim, devemos, precisamos. Mas infelizmente, na vida de muitos cristãos, esse é o único motivo de intercessão. Só se intercede por coisas momentâneas, só se intercede por coisas materiais. E o que nós aprendemos na Escritura é que uma das orações que não podem faltar na nossa vida é: Senhor, me faz mais parecido com Cristo. Senhor, me dá crescimento espiritual. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas eu quero mais, eu quero conhecer o Senhor mais, eu quero viver mais de maneira digna deste Evangelho. E por que é tão importante, queridos, nós orarmos pelo crescimento? Por que é tão importante nós desejarmos crescimento? Primeiro porque existem muitos perigos que cercam a vida cristã. Um dos grandes perigos que cercam a vida cristã é o esfriamento, é o acomodamento. É quando as coisas da vida de fé se tornam comuns, se tornam mais uma parte da nossa agenda. Quando nós nos convertemos, e talvez você guarde essa lembrança na sua mente, do momento em que você ouviu o Evangelho, talvez pela primeira vez, ou o momento em que pela primeira vez o Evangelho fez sentido, e o seu coração se acendeu com chama de fogo, e agora você quer fazer tudo para a glória de Deus, agora você quer conhecer mais a Deus, quer amar mais a Deus, quer servir a Deus, de todo jeito que você consegue. Mas com o passar do tempo é natural que a gente vai esfriando, que a rotina cristã vai entrando na nossa rotina e a gente aprende a falar, a gente aprende a fazer, a gente aprende a viver, a gente coloca alguns hábitos cristãos na nossa rotina e elas passam a fazer parte da nossa rotina, mas o fervor, o amor, o zelo, a vontade, o coração aquecido deixa de ser uma verdade. Principalmente quando nós enfrentamos adversidades, dificuldades, apesar da nossa fidelidade ao Senhor. Um dos grandes perigos da vida cristã é quando a vida cristã se torna nada. Por isso precisamos crescer, para que não sejamos enredados e engolidos pelo desânimo das lutas, pelo comodismo, pela estagnação. Também é necessário crescer, porque nós vivemos num mundo que assume outros padrões que nada tem a ver com a vontade do Senhor. E quando não crescemos, passamos a gerir a nossa vida a partir de entendimentos, de ensinos, de conhecimentos, de visões que não têm nada a ver com o Evangelho. Vivemos como todo mundo vive, fazemos aquilo que todo mundo faz. Está todo mundo fazendo, eu faço. Ainda que a Escritura me diga que o caminho é completamente diferente. Tenho medo de ser reconhecido como um cristão, 0007 crente, né? Ninguém sabe que eu sou cristão. Eu não vivo como um cristão. Eu não falo como um cristão. Eu não penso, e eu não desejo como cristão. Tudo aquilo que todo mundo deseja, é isso que eu desejo. A diferença é que enquanto alguns estão jogando na Mega Sena para ficarem milionários, eu estou tentando de alguma forma convencer a Deus de me dar dinheiro. Estou tentando de alguma forma, com as minhas ofertas, com os meus dízimos, com a minha oração, com as minhas promessas. Quanta gente eu já vi dizendo: Senhor,
Eu estou orando para eu ganhar na Mega Sena, para ajudar a obra do Senhor. Como quem, de alguma forma, constrange o coração de Deus com as suas promessas. Tomara que Deus te abençoe, sim. O meu desejo é que o seu dízimo só cresça. Amém? Deu para entender? Se o dízimo cresceu é porque seu salário está crescendo. Meu desejo é esse. Agora, o problema é quando a gente não tem a vida cristã como uma consequência do entendimento da graça, mas uma tentativa de manipular o sobrenatural e a vontade de Deus para que Ele faça a nossa vontade. E está cheio disso por aí. Paulo é grato pelo crescimento inicial, mas ele diz: não parem, não se acomodem. Ele ora dizendo que vocês sejam cheios, e Paulo é fominha, não sei se você viu aqui, mas ele é fominha. Ele diz aí no versículo 8, que ele ora: por essa razão, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem, não é pouco não, é para transbordar, no pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele diz isso para que vocês frutifiquem em toda a boa obra. Assim, verso 11, ele diz: vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo diz: já receberam um pouco, mas tem muito mais de onde isso veio. A plenitude, a completude, há muito mais, muito mais. Não se acomode. Sim, é muito bom aquilo que você já recebeu, aquilo que você já caminhou, mas Paulo diz: a minha oração é que vocês recebam toda a plenitude do entendimento, da força, da perseverança. Sabe que nós servimos a um Deus que é extraordinariamente exagerado. Uma das partes do caráter de Deus é que Deus é extraordinariamente exagerado. Deus criou cores das mais belas, manifestações de vida das mais belas. Basta olhar para o céu e ver quantas estrelas tem no céu, e pensar que cada uma dessas estrelas é como se fosse o nosso Sol, e orbitando essas estrelas existem inúmeros planetas, muito mais que no nosso sistema solar. E a pergunta é: para quê? Para que tudo isso? Por que nós não podemos enxergar como cachorro? É cachorro que enxerga em preto e branco? Tem uns animais aí que enxergam em preto e branco, mas Deus fez a gente enxergar todo tipo de cor. Eu sempre uso esse exemplo. A gente podia ser igual o cavalo, comer capim e tá bom, mas não. Deus nos deu um paladar refinado, e nós podemos comer azedo, doce, salgado. Temos a capacidade de reconhecermos sons dos mais diversos, sentimos cheiros, fragrâncias das mais diversas. Tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tamanho. Tem uns com nariz maior, uns com nariz menor, uns mais altos, uns mais baixos, uns com mais cabelo, outros careca. Deus é exagerado, Deus é extraordinário. E a graça de Deus que flui em nossa direção é também exagerada, é grandiosa. Há muito de Deus. Sabe que uma das coisas que às vezes vem à minha mente é que nós não precisamos orar que Deus nos dê mais comida, espiritualmente falando. Eu acho que a oração que nós mais precisamos é que Deus nos dê mais fome. Porque há diante de nós um banquete de graça. Há diante de nós um Deus bondoso, generoso, glorioso, que tem para nós tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Há um Deus que tem nas suas mãos não só o controle da vida, mas que tem a capacidade, por seu poder e sua palavra, de nos fazer maturos, ao ponto de que nós não precisamos ficar procurando por aí alguém que nos diga o que a gente tem que fazer, mas por meio do entendimento que o Senhor nos dá na sua palavra e da maturidade na fé, nós podemos olhar para uma situação e dizer: isso não é caminho de Deus para mim. Por quê? Porque Deus falou ao meu coração? Não, porque Ele me discipulou na sua palavra, e eu consigo olhar para a vida, julgar a vida a partir daquilo que o Senhor me instrui, de um Deus que me dá a capacidade de gerir o meu casamento, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com os meus irmãos, a minha relação no trabalho,
a partir daquilo que Ele me ensina na sua palavra, e eu agora, entendendo, posso aplicar na minha vida diária. Há muito a resposta de Deus para todas as áreas da nossa vida, para que nós sejamos abençoados, mas para que nós sejamos abençoadores. O problema é quando nós nos acomodamos com um pouco. Quando nós olhamos e vemos a graça de Deus, que nos alcançou lá atrás, glória a Deus, estou indo para o céu. Mas isso é tudo? Glória a Deus, estamos indo para a eternidade. Veremos a Jesus face a face. Mas até lá, e até o encontro com Cristo, a gente vive como se nada tivesse acontecido? Sim, nós vamos ver Jesus e vamos viver em novo céu e nova terra, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o que Jesus ensina ao longo dos evangelhos, é de que aquilo que Ele veio fazer em nós, é que por meio de nós, esse evangelho e essa vida da eternidade seja vista aqui e agora. Que esse reino que nós aguardamos e ansiamos ver, se manifeste na prática através de nós. Essa justiça que nós ansiamos ver na eternidade, que ela já seja exercida por nós. Essa generosidade, esse perdão, este amor, que nós esperamos que todas as pessoas vivam, ela se manifesta na prática nas nossas vidas, quando nós entendemos de fato o Evangelho. Porque Evangelho verdadeiro é Evangelho encarnado. O Evangelho que nós entendemos, se de fato é verdadeiro, ele vira vida, ele vira prática. Não com medo do que Deus pode fazer ou o diabo pode fazer. Não tentando barganhar e ganhar algum tipo de benefício, mas como a consequência natural, sobrenatural, inevitável, de alguém que de fato entender aquilo que foi feito em seu favor. Paulo diz que nós precisamos crescer e desejar esse crescimento. Uma música antiga que dizia assim: quero ser como criança. E às vezes os crentes falam assim: então eu não preciso crescer espiritualmente, né? Ser criança está bom, mas é bom entender o que a Bíblia nos fala. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, Paulo diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Que a maldade no nosso coração seja diminuída ao ponto de nós sermos vistos como crianças que não entendem malícia, mas que no que diz respeito à maturidade cristã, que sejamos maduros. Há um desafio grande nas Escrituras em muitos momentos, em que os autores dizem: já era para vocês serem mestres, mas de novo eu tenho que voltar a ensinar os princípios elementares. Queria falar a vocês, Paulo diz, como adultos, mas sois meninos. Efésios capítulo 4, Paulo diz que existem vários ministérios que Deus deu de presente para a igreja, para que nós não sejamos mais como meninos, crianças, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, sigamos Cristo em tudo. Ele é o alvo, Ele é o cabeça de todas as coisas. Crescimento é tão necessário para nós, queridos. Então Paulo diz: não se acomode, deseje mais, tudo aquilo que o Senhor tem à nossa disposição. Amém? Gratidão por tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Mas inconformismo, tem mais e eu quero mais. O meu desejo, a minha oração, é que a nossa comunidade de fé, que já nos traz tantas alegrias, de olhar e vermos irmãos se fortalecendo na fé, a minha oração e o meu desejo é que isso se multiplique mais e mais. Que possamos crescer mais e mais, que possamos nos fortalecer mais e mais, que problemas que hoje enfrentamos, não venhamos enfrentar amanhã, porque nós já sabemos como administrar melhor a nossa vida, que conselhos que hoje pedimos, ou às vezes não ouvimos, amanhã sejam muito mais claros para nós, diante das coisas que precisamos fazer, falar, que o Senhor nos dê um olhar refinado, para vivermos, como diz o apóstolo Paulo, no versículo 10, de modo digno
do Senhor, vivendo para o seu inteiro agrado. E como é que vivemos para o inteiro agrado do Senhor? Ele diz ainda no verso 10, frutificando em toda a boa obra. Não é só fazer, mas também não é só crer. A fé produz ações, mas essas ações precisam ser fruto de fé. A vida cristã é o equilíbrio entre a gratidão e a fome, entre olhar para trás e dizer obrigado, e olhar para frente e dizer eu quero mais, eu preciso mais, e eu não vou me acomodar. A minha oração nessa noite, nesse ano que já passou de janeiro, nós estamos no segundo mês de 2025, a minha oração é que o Senhor nos dê crescimento espiritual, mais e mais. Amém, queridos? Amém? A título de aplicação, primeiro, olhe para a sua vida com gratidão, mesmo em meio às dificuldades e adversidades. Olhe para esses momentos da vida, talvez você esteja vendo coisas para reclamar, e você pode usar essas coisas para interceder pela sua vida, sim, mas olhe para a sua vida como quem busca motivos para agradecer aquilo que Deus já fez. Segundo, examine a sua fé, para ver se ela está produzindo frutos dignos desse evangelho que você diz crer. Se a sua vida, se o seu testemunho público, se as suas ações, se as suas obras estão alinhados com essa fé que o Senhor tem plantado no seu coração. Terceiro, não se contente com o cristianismo superficial. Não se contente com os cultos de domingo à noite. Não se contente com qualquer coisa que se ouve. Julgue tudo pelo prisma da fé. Tenha tempo de oração na sua casa. Tenha leitura das Escrituras na sua casa. Caminhe com pessoas que amam e temem a Jesus. Peça conselhos a respeito da sua vida. Não saia aí decidindo a toque de caixa, movido pelo fígado, movido pela raiva, movido pelo estresse. Às vezes as nossas vistas ficam embaçadas e nós não sabemos como agir. Procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus, que possa orar por você, que possa dizer, olha, eu acho que à luz da Escritura, esse talvez seja o caminho melhor. Talvez esse caminho que você está escolhendo como verdade, talvez não seja o melhor caminho. Procure pessoas que podem partilhar com você das suas dores, das suas aflições, e em oração apresentar a Deus a sua vida e buscar em Deus as respostas práticas para o dia a dia. Quarto, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelas suas finanças, ore pelo pão de cada dia, mas ore por crescimento espiritual. Ore desejando ser cada dia mais parecido com Jesus. Ore para que Jesus seja visto em você, para que as pessoas possam dizer, eu sei como é Jesus, eu entendo o que é o perdão que Jesus fala, porque eu conheço um crente perdoador. Eu sei o que é generosidade que Deus fala na palavra, porque eu conheço um crente generoso. Ore para que esse crescimento alcance a sua comunidade, alcance os seus irmãos, mas ore para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E por último, valorize a sua comunidade de fé. Valorize as pessoas que estão ao seu redor. Valorize os irmãos e as irmãs que caminham ao seu lado, que podem testemunhar da sua caminhada, que conhecem o seu nome, que conhecem os seus desafios. Às vezes a gente valoriza tanto os da moda, os da internet, gente que nem sabe o nosso nome, e nos esquecemos de quantas e quantas vezes a graça de Deus fluiu para nós, a partir de gente que sabe o nosso nome e conhece as nossas dores. Valorize este tempo, valorize essas pessoas, e seja um companheiro de fé na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós temos diante de nós a mesa do Evangelho, em que nós mais uma vez apontamos para a escandalosa graça de Deus, para o Cristo rasgado na cruz. Quando olhamos para essa mesa, nós nos lembramos que o Deus que prometeu
cumpre as suas promessas. A ceia é esse momento em que nós nos lembramos das promessas de Deus. Mas a ceia também é esse momento em que nós nos lembramos do nosso compromisso com o Senhor. Nós nos lembramos mais uma vez da nossa pequenez, das nossas falhas, das nossas dificuldades, mas nos lembramos mais uma vez que existe um Deus que tem graça para nos salvar, para nos transformar e para nos fazer crescer à imagem do seu Filho. Esse não é o momento em que nós olhamos para nós e reconhecemos o quanto nós somos bons. Esse é o momento em que nós olhamos para nós e nos lembramos da razão pela qual o Cristo foi desnudado naquela cruz. A razão pela qual os nossos pecados precisavam ser pagos. Nós olhamos não para os nossos méritos, nós olhamos para as nossas debilidades. Nós não olhamos para a nossa semana como quem diz, essa semana eu estou bom, esse mês eu estou bom. Não. Nós olhamos para nós e dizemos, se não fosse a graça. Se não fosse Cristo. Se não fosse a cruz. Mas houve cruz. Houve graça, há Cristo, e Ele nos alcança, e Ele de maneira bondosa e misericordiosa, derrama generosamente sobre nós o seu favor, a nós que precisamos crescer e nos desenvolver, mas Ele não espera esse desenvolvimento para então derramar graça, Ele derrama graça, e é essa graça que nos dá capacidade de crescer. Participam da mesa do Senhor, todos aqueles que entenderam o Evangelho e que receberam o Evangelho que produz a salvação e que de maneira pública demonstraram essa fé descendo as águas do batismo, seja nessa comunidade ou em qualquer outra comunidade evangélica. Os irmãos podem servir, à medida em que você for pegando o pão e o cálice, vá se assentando e fique em espírito de oração, em nome de Jesus.